Bonito fruir, né? Uma coisa requintada, fruir. Olá, meus amores! Afinal de contas, o que é arte? Na nossa busca eterna por respostas, eu me deparei com este livro aqui do Umberto Eco, que foi um escritor e pensador italiano muito importante. A definição da arte são textos escritos por ele entre 1955 e 1963. Bom, em 2018 é possível que a gente já tenha se deparado com algumas das discussões que ele traz. A própria arte contemporânea talvez tenha já se definido de uma maneira, mas independente disso, eu pensei várias coisas lendo esse livro que eu quero dividir aqui com vocês nessa conversa. Muitas vezes a gente prefere se apegar a verdades porque é muito duro você ficar girando em círculos e não chegar a respostas definitivas pra nada. Esse livro mesmo, ele exigiu de mim, da minha concentração, do meu tempo, é difícil, várias coisas eu não entendi, e quando eu terminei de ler, não é que a minha vida ficou mais fácil, pelo contrário. Será que eu já digo que esse livro não vai dar uma resposta sobre o que é arte ou as pessoas vão sair do vídeo? E talvez muito da resistência que a arte contemporânea sofra passe por esse sentimento, sabe? De não ter respostas e de... Ele cita o hábito. Então, se a gente lembrar lá atrás os impressionistas que tinham razão de inventar uma nova forma de pintar, mas a galera que chegou lá na exposição e viu aquelas telas tinha a sua parcela de razão em ficar horrorizada. Afinal, essas obras propunham uma forma totalmente diferente de ver o mundo. Eles tinham que mudar o hábito. É uma piada de mau gosto essa daqui. E essa pessoa que levou 50 anos pra se acostumar com o impressionismo, quando ela tava mais à vontade, chegaram as vanguardas, o cubismo, o futurismo, era ismo atrás de ismo. Não tem muito espaço pro hábito. E diz o Umberto Eco que a arte contemporânea abre caminho justamente violentando o hábito. Eu não vou negar o hábito, tá? O hábito é fundamental pra vida, eu adoro um hábitozinho. Por outro lado, se você se acomoda no hábito, periga de você não se abrir para o novo. E assim você não amplia o seu campo de percepção e fruição. Ele usa muito esse termo fruir, a fruição da obra de arte. E esse momento de fruição, de desfrute, de interpretação também faz parte da obra e do que é a arte. Tá, mas o que faz de um objeto uma obra de arte? Se eu for lá pegar um pedaço de papel, amassar, fazer uma bolinha, essa bola é arte? E por que não é arte? O Umberto Eco não dá uma resposta definitiva pra gente, é claro, mas ele sugere a importância de pensar o objeto arte desde a intenção original, a presença do autor, o processo que transformou aquele objeto. Sem esse pensamento, o objeto estaria morto porque o prazer estético por si só você pode experimentar em lugares que não são arte, como em um pôr do sol, por exemplo. E a natureza é a natureza, ela não colocou uma intenção humana no pôr do sol. É o acaso. E mesmo quando o artista se apropria do acaso para criar, ele escolheu fazer aquilo. Então o artista vai lá, ele produz a sua obra, ele se entrega para o processo de criar a forma, ele estuda a matéria, carrega aquela matéria de intenção, expõe sua personalidade naquela obra e também questões da sua época, do seu ambiente. Ele dá vida à forma e entrega para infinitas possibilidades de interpretação. A obra apenas vive nas interpretações que lhe são dadas. E essas interpretações variam de acordo com a personalidade de quem interpreta, do seu modo de ver, pensar, de ser. Você usa os seus próprios desejos, opiniões e gostos para estabelecer uma relação com o objeto arte. E o Umberto Eco expõe aqui no livro diversas teorias de estética que tentam cientificizar a arte. Mas como fugir dessa coisa tão pessoal, desse aspecto tão subjetivo? No final das contas, é um humano fazendo tudo. Existe a questão da arte ser um objeto aberto, incompleto, e cada imagem é superada pelas imagens possíveis que ela sugere, mas é no objeto que a experiência acontece. Em geral, quando o artista produz a obra, ele sabe que ela vai estar aberta a diversas interpretações, mas ao mesmo tempo ele estabelece um guia, uma orientação para essas interpretações. E nesse caminho ele pode te levar a completar a obra com ele, a sair dessa inércia da apresentação-contemplação, a exercitar uma percepção ativa. Agora, definir o que é arte? A ideia de arte muda continuamente segundo as épocas e os povos, e aquilo que para determinada tradição cultural era arte parece dissolver-se diante de novos modos de operar e de fruir. Então a gente sabe que a arte tem esse processo contínuo, mas a gente ainda não sabe o que é arte. O próprio Umberto Eco diz que se ele mesmo fosse definir o que é arte, seria uma coisa muito tendenciosa, porque ele é um homem ocidental do século XX falando para os seus contemporâneos. Na época que ele escreveu esse texto,
texto muito se falava sobre a morte da arte. E uma das hipóteses que ele dá para essa morte seria que os estudos críticos sobre a arte dão muito mais prazer do que a obra de arte em si. O verdadeiro deleite, e eu amo essa palavra, estaria em transformar a obra em conceito. Será então que o prazer estético se transformou em um prazer intelectual? E se for isso, como é que a arte se diferencia da filosofia e da ciência? Se sim ou se não, a gente não precisa ter medo, porque as coisas giram, a história muda, nada é eterno, os conceitos se transformam. E eu vou deixar vocês com essa, ou melhor, com nada, ou melhor, com um monte de pensamentos nessas cabecinhas. E se vocês acham que esse vídeo pode fazer bem pra alguém, compartilha aí! Estamos sofrendo tanto com verdades absolutas nos nossos dias de hoje, não é mesmo? Então tá, gente! Beijo e se inscreve no canal, like no vídeo e tal.